Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre doação de leite materno, um gesto de solidariedade que pode salvar a vida de milhares de recém-nascidos. Entenda como funcionam os bancos de leite e como é feito o controle de qualidade do material doado. Empréstimos, cheque especial, cartão de crédito. É necessário conhecer bem cada um desses serviços para não cair em armadilhas e golpes. Deficiência e capacidade jurídica. Confira uma reportagem sobre a tomada de decisão apoiada. O JQ explica a diferença entre cidadania e nacionalidade. Conflitos imobiliários resolvidos com uma simples conversa. Conheça o serviço oferecido pelo posto de atendimento pré-processual. E mais, fique por dentro das decisões judiciais de destaque no Estado e termos jurídicos para entender melhor seus direitos e deveres. Nossa edição começa agora. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual o indivíduo com deficiência elege pelo menos 2 pessoas com as quais mantém um vínculo para auxiliar na tomada de decisão sobre atos da vida civil. Entenda quem pode contar com esse instituto e como as decisões são tomadas. A tomada de decisão apoiada foi adotada no Brasil no ano de 2015. Essa tomada de decisão apoiada não é um instituto nosso, não é do Brasil. Já existia na Itália, já existia em outros países. Mas no Brasil, ela veio junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei fez com que o Código Civil incorporasse esse direito. Funciona de maneira simples. A tomada de decisão apoiada é uma pessoa que está incapacitada de locomover. Ela nomeia 2 pessoas que vão apoiá-la. Nós chamamos essas pessoas de apoiadores. Nesses casos, qualquer negociação para dispor de patrimônio, como a venda de uma casa, por exemplo, precisa ser aprovada por esses 2 apoiadores. Os chamados atos existenciais, como casamento, guarda ou adoção, podem ser exercidos livremente. Além da parte interessada e dos apoiadores, também participam desse processo judicial de tomada de decisão apoiada um integrante do Ministério Público e um juiz, que também ficará responsável por decidir qualquer desavença entre os apoiadores e o apoiado. Qualquer divergência entre o apoiado e os apoiadores, ou mesmo entre os apoiadores, entre um apoiador e outro, essa questão deve ser submetida novamente à justiça, ao juiz, e o juiz vai suprir essa divergência, ou seja, havendo essa divergência, a palavra final vai ser do juiz. A qualquer momento, os apoiadores ou o apoiado podem pedir o término desse acordo. Vamos imaginar que o apoiado perca a confiança em um dos apoiadores ou algum caso nesse sentido. Ele pode pedir judicialmente tanto a exclusão daquele apoiador, quanto ele pode pedir judicialmente para ser encerrada aquela tomada de decisão apoiada. Da mesma forma, o apoiador. Se o apoiador falar, não estou mais confortável, eu não quero mais tomar a frente disso, ele pode submeter esse pedido ao juiz para que seja excluído disso. Com a crise financeira e o aumento do desemprego, muitas vezes o cidadão só encontra no empréstimo uma solução para o pagamento das contas. A oferta é grande e a facilidade de contratação também. Até pela internet é possível negociar o valor a ser emprestado. A advogada Lilian Barroso esclarece ao consumidor os cuidados que devem ser tomados para não cair em golpes. O que o consumidor deve fazer no momento de escolher aí uma instituição para pegar um empréstimo? O primeiro passo é buscar informações no Banco Central, no site do Banco Central e verificar qual que é a menor taxa daquele contrato. Certo. Quando a oferta é boa demais, né? Pode-se ficar desconfiado e quais os principais golpes nesse sentido? Quando tiver uma oferta muito milagrosa, o consumidor ele deve desconfiar. E também ele deve evitar a contratação pelo telefone. Inclusive isso, no caso de crédito consignado, já é proibido por lei. Certo. E em relação a pagamentos antecipados, né? O banco pode exigir o depósito de uma quantia antecipada para garantir aquele empréstimo? Não, isso não é uma prática comum de uma instituição financeira séria e quando o consumidor receber esse tipo de proposta, ele deve desconfiar e procurar os PROCONs para verificar se aquilo é lícito ou não. Certo. Todo tipo de empréstimo deve acontecer mediante a assinatura de um contrato e quais questões o consumidor deve se atentar no momento de fazer esse contrato?
Sim, toda contratação de empréstimo há uma previsão contratual e é um direito do consumidor exigi-lo. É comum também as contratações por terminais que muitas vezes não têm o contrato, mas tem um resumo daquela operação. As principais considerações devem ser sobre a taxa de juros e no caso de atraso, e também saber qual que é a penalidade, tanto para o consumidor e também para o banco. Os conflitos envolvendo o setor imobiliário já podem ser resolvidos de forma mais rápida. No próximo bloco, a gente apresenta o serviço de conciliação pré-processual oferecido pelo TJMG, que pode dar fim às desavenças antes mesmo delas chegarem à justiça. Acompanhe também uma reportagem sobre a doação de leite materno, um gesto de solidariedade que pode salvar a vida de milhares de recém-nascidos. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Litígios envolvendo o setor imobiliário podem se arrastar por anos no judiciário. Para evitar o prolongamento dos conflitos nessa esfera, o Tribunal de Minas, em parceria com representantes do setor, inaugurou recentemente o posto de atendimento pré-processual imobiliário. O objetivo é promover o diálogo e soluções mais rápidas para as divergências entre os usuários do segmento. Débora veio ao PAPRE, posto de atendimento pré-processual, vinculado ao Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, assim que soube da possibilidade de resolver seu problema via conciliação. Eu tinha comparecido ao juizado especial para tentar resolver meu problema. Aí, quando eu cheguei lá, o pessoal me orientou a comparecer aqui, que aqui tentava, era um núcleo novo que resolvia esse tipo de problema com imobiliárias. E aí eu compareci e consegui fazer a marcação da minha audiência. O nome dela foi usado indevidamente pela imobiliária. Por isso, ela tenta fazer um acordo para conseguir a rescisão contratual e está bem confiante. É um serviço muito bom, eu tive um bom aproveitamento. Quando eu cheguei aqui eu fui muito bem recebida e não demorou quase nada e eles têm mesmo a qualificação. O caso da dona Selma é diferente. Ela não conseguiu pagar a mensalidade do condomínio de janeiro deste ano e espera resolver essa pendência com a conciliação. Eu acho bacana, né? Se eu conseguir vai ser melhor. Eu tentei por telefone, não consegui. Aí agora eu vim pessoalmente. E conseguiu, como explica o coordenador jurídico da empresa que fechou o acordo com a consumidora. Uma taxa original de R$ 1.190, ele pulou para R$ 2.496. E com a dificuldade nós conseguimos parcelar o acordo para ela de 3 vezes, para poder facilitar e assim a gente resolver a demanda. Atraso no pagamento de condomínio, como o da dona Selma, é um dos problemas que podem ser solucionados por meio de uma simples conversa. Isto porque agora o consumidor pode resolver a questão antes mesmo que ela vire uma ação judicial. O PAPRE é um posto de atendimento pré-processual exclusivo de conflitos imobiliários e ele foi fruto de uma parceria firmada entre a CMI Secov e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ele veio para tornar o acesso à justiça mais fácil, a solução de conflitos mesmo extrajudiciais. E é fácil tentar a conciliação. Pessoas físicas e jurídicas podem conciliar. As pessoas físicas podem vir aqui ao PAPRE presencialmente e marcar a conciliação. E as pessoas jurídicas, elas têm que ser associadas à CMI Secov e é através do site do Secov. Após esse cadastro, as partes recebem um convite para a conciliação, que é conduzida por estudantes supervisionados do curso de Direito. O papel do conciliador é orientar as partes. Primeiramente, ele apresenta o procedimento, explica o que é uma conciliação, qual que é o papel dele ali. Após esse momento, ele vai auxiliar as partes a fazer a composição amigável do conflito. Caso as partes conversem, entendem que ali é o momento propício para realizar um acordo, eles realizam um acordo. Caso não seja possível, a audiência é encerrada com um não acordo e eles podem depois tentarem de novo uma conciliação. Diariamente são realizadas aqui no PAPRE cerca de 20 audiências de conciliação. Caso haja acordo, a ata é enviada para o juiz coordenador do Sejusc e aí sim é feita a homologação.
A pré-conciliação ela é feita antes mesmo que o processo seja ajuizado. Então, normalmente, se as partes estão dispostas a conciliar, o acordo sendo feito, ele é homologado em um tempo muito recorde, muito pequeno, né? Rapidamente eles conseguem resolver o problema antes mesmo de ajuizar o processo. Segundo o juiz, a demanda para assuntos imobiliários cresceu, por isso a criação do PAPRE, e pode ter sim relação com a situação econômica do país. É possível que sim, né, em função do problema econômico que o país está atravessando, que aumentou a inadimplência, a dificuldade das pessoas em cumprir suas obrigações, é possível que tenha aumentado o número de demandas sim, e essas administradoras de condomínio, de imóveis, estão buscando de alguma forma resolver de uma maneira mais rápida, né, a questão da inadimplência que existe das pessoas envolvendo as suas moradias. O posto é mais um serviço que veio para facilitar a vida do cidadão e minimizar os desgastes com ações judiciais futuras. O processo judicial ele tem um tempo de duração, é um processo mais longo, que demanda uma série de atos processuais e pode demorar um tempo maior do que se espera. Quando você consegue resolver esse processo, essa demanda, esse litígio, né, essa pendência que existe, antes mesmo de ajuizar o processo, você ganha muito tempo. Então, normalmente, esses atendimentos pré-processuais são feitos aqui no Sejusc e nos postos de atendimento pré-processuais para que as demandas que existem e que podem ser resolvidas com uma conciliação mais rápida possam ser homologadas imediatamente. Nosso dicionário jurídico abre suas páginas para descomplicar mais um termo. Conheça o significado da palavra embargo. Embargos é paralisar uma coisa que foi feita. Embargos é quando você não pode fazer alguma coisa, não é isso? Isso aí eu sei mais ou menos. Embargo é quando você pega e faz uma solicitação judicial para que determinado assunto seja novamente analisado, seja revisto, porque parece que tem alguma dúvida ainda sobre ele. Cercear alguma coisa. Os embargos são um tipo de recurso usado quando se pretende questionar decisões definitivas. Existem 3 tipos. Embargo divergente, criado para uniformizar a jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Embargo infringente, pode ser proposto quando não há unanimidade na decisão colegiada. Questiona itens específicos em que houve discordância, não há alteração no restante da decisão. Embargo de declaração. É usado para esclarecer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão no tribunal que proferiu a decisão. Bebês que estão internados e não podem ser amamentados pelas próprias mães têm a chance de receber os benefícios do leite materno por meio da doação. A repórter Silvana Monteiro explica como funcionam os bancos de leite humano, quais são os critérios para ser uma doadora e como é feito o controle de qualidade do leite doado para evitar a contaminação. A Lalesca teve um parto prematuro com 25 semanas. A filhinha dela está na UTI da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte. Mesmo passando por um momento de dor, ela decidiu ser solidária com outras mães e bebês. Eu amamento ela não no peito, eu tiro o leite para ela toma através de sonda, né? E eu decidi doar o leite, o excesso, porque ela não mama muito, ela mama alguns ml. Aí eu tiro o excesso e dou para o banco de leite do hospital. A doação de leite materno e os bancos de leite humano devem seguir as normas legais da RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, número 171, regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nem toda lactante pode fazer a doação. Existem algumas condições estabelecidas. Exames como HIV, hepatite B e VDRL. Esses exames são feitos de rotina no pré-natal, então ela vai trazer o cartão de pré-natal, a gente vai avaliar, se esses exames estiver ok, ela começa então a poder ser a nossa doadora, tá? Ela não pode ter tido hepatite, não pode ter passado por transfusão sanguínea no último ano, nem receber algum medicamento, nem está tomando algum medicamento que é contraindicado no caso da amamentação. Mas todas essas orientações nós vamos dar no banco de leite. Quem doa não prejudica a produção do leite, pelo contrário.
A partir do momento que eu tiro o leite, tende a estimular a produção do leite. Quando ela precisar de mais leite, meu peito vai estar sendo estimulado de 3 em 3 horas para produzir mais leite, para ter a quantidade suficiente quando ela precisar da quantidade suficiente também. O leite materno é muito importante para manter a vida dos bebês. No entanto, muitas mães não conseguem amamentar seus filhos e, por isso, precisam da ajuda dos bancos de leite humano. O Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, é referência nesse atendimento. A captação de leite conta com 300 doadoras na capital e em mais 10 municípios. No Hospital Maternidade Odete Valadares são atendidos diariamente mais de 40 bebês da UTI neonatal, além de outras 55 crianças. A doadora não precisa se deslocar para entregar o leite. Não precisa dela vir aqui e trazer o leite, a gente vai na casa dela, a gente vai levar frascos estéreis, touca, máscara e vai dar essa orientação de coleta. Ela precisa coletar e congelar esse leite. O leite é sempre transportado congelado. Quando ele chega aqui no banco de leite, a gente vai então processar. Então esse leite cru que chega aqui no banco de leite, ele é feito várias análises físico-químicas, análises microbiológicas e o processamento, a pasteurização em si, que é esse tratamento térmico que vai matar esses micro-organismos e os bebês que vão receber o leite humano pasteurizado vai receber um leite seguro, isento de contaminação. Para a Lalesca, o ato de solidariedade tem trazido forças. Não poder levar minha filha para casa, né, porque ela está internada. Ela está bem, graças a Deus, mas é uma criança muito prematura. Assim, eu fico o dia inteiro aqui, venho todos os dias, mas eu preciso, né, assim, fortalecer. E uma forma que eu achei também que boa, porque eu estar ajudando outras crianças me ajuda a fortalecer, porque eu posso estar ajudando outras crianças a desenvolver também, doando um pouquinho do meu leite. Se desejar doar, procure o Banco de Leite Humano da cidade ou região em que reside. Em Belo Horizonte, região metropolitana, ligue 3298-6008 e agende a visita de uma equipe especializada. Cidadania e nacionalidade. Há quem acredite que são termos similares, mas na verdade, cada um tem o seu próprio significado. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre o assunto. Fique com a gente, voltamos depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A gente apresenta agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Confira. Um servidor público de Vargem Bonita, que sofreu assédio moral do prefeito, teve reconhecido seu direito de ser indenizado. Ele ficou sem trabalhar por 2 anos e teve seu adicional de insalubridade suspenso. Ao fixar a reparação em R$10 mil, a 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a decisão da comarca de São Roque de Minas. A CVC Turismo foi condenada a indenizar em R$8 mil um cliente por não ter feito a reserva no hotel contratado, o que o obrigou a ser transferido para outro estabelecimento de qualidade inferior. A 14ª Câmara Civil do TJMG confirmou decisão da comarca de Bom Despacho. A Unimed Belo Horizonte deverá indenizar em R$10 mil um casal que sofreu discriminação social dentro de um hospital da cooperativa, ao ser trocado de quarto durante internação para dar lugar a outra paciente considerada celebridade. A decisão é da 13ª Câmara Civil do Tribunal Mineiro, que manteve sentença da 11ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. Muitas vezes os termos nacionalidade e cidadania são utilizados como sinônimos, porém existem diferenças entre eles. Você saberia dizer quais são? Entenda na reportagem. Marcela se envolveu cedo com questões de cidadania. A minha mãe foi para os Estados Unidos quando eu ainda era muito criança e eu tentei por diversas vezes o visto americano. Foram 7 pedidos negados. Então, depois que ela casou-se nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão que a única forma de eu conseguir vê-la
seria através dela fazer uma aplicação para que eu tivesse a possibilidade de ir por meio de um green card ou de uma cidadania americana. Ao obter o green card, Marcela passou a ter alguns direitos e também deveres, como os americanos. Hoje, enquanto uma cidadã americana em vias de processo, né, eu tenho o direito de trabalhar legalmente como qualquer cidadão americano. Eu tenho os benefícios de um desconto nas universidades americanas, porque os cidadãos americanos ele têm um valor menor, ele é pago um valor menor quando ingressam em faculdades. Eu tenho o benefício que ninguém tira, né, que é a cultura da gente, é o aprendizado cultural. Marcela exerce direitos de cidadã, mas não tem a nacionalidade americana. Esta professora explica a diferença entre cidadania e nacionalidade. A cidadania é exercício de direitos e deveres. A cidadania pressupõe uma nacionalidade. Então, o correto não é falar fulano tem dupla cidadania. O correto é falar fulano tem dupla nacionalidade. A nacionalidade tem duas categorias. A primária, que é estabelecida pelo Estado na hora do nascimento, e a secundária, que se adquire por vontade própria. Esta pode ser solicitada por estrangeiros e pelos apátridas, aqueles que não têm pátria alguma. Mara está há 20 anos na Europa. Escolheu se naturalizar italiana. Como eu tinha contrato de trabalho, eu poderia decidir de fazer por tempo de residência de trabalho ou por matrimônio. Eu decidi fazer por matrimônio, que era mais rápido. Levou um ano, não tive problema nenhum. Levei os documentos necessários, não teve burocracia, foi muito rápido. E decidi fazer por quê? Me facilitava. Eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso viajar pelos países da Europa, só usando a identidade, eu tenho direito a cursos que a prefeitura oferece, tenho direitos a tudo aquelas coisas que os italianos têm direito. As manchetes têm mostrado que os pedidos feitos por estrangeiros ao redor do mundo têm sido cada vez mais constantes, principalmente por refugiados. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, o escritório de estatística da União Europeia, no ano de 2016, aproximadamente 995 mil pessoas adquiriram nacionalidade de algum país do velho continente. Somando todos os pedidos realizados em todos os países da Europa, os brasileiros ficaram em 10º lugar no ranking de requerimentos. Os campeões de naturalização foram Marrocos, Albânia e a Índia. O Brasil se assemelha a outros países, pois também acolhe pessoas. Como os países, cada um legisla para si no que diz respeito à nacionalidade, cada país vai estabelecer regras para que uma pessoa seja considerada brasileiro, para que a Itália vai estabelecer regras para que uma pessoa tenha nacionalidade italiana, o Chile, os Estados Unidos da América, cada país legisla para si. Então, inevitavelmente, nós teremos sim pessoas com dupla nacionalidade, ou até mais, com a polipátria, pessoas com mais de duas nacionalidades. No entanto, mesmo gozando de direitos do país que o acolheu, há algumas restrições para quem nasceu em solo brasileiro. Em tese, todos nós somos iguais perante a lei, o brasileiro nato, naturalizado e o estrangeiro. A nossa Constituição trabalha com esse parâmetro de igualdade. Porém, a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz que determinados cargos são privativos do brasileiro nato, de tal forma que somente o brasileiro nato, que adquiriu nacionalidade por nascimento, pode ser presidente ou vice-presidente da República, pode presidir o Senado, presidir a Câmara dos Deputados, ser ministro do STF. A perda da nacionalidade se tornou assunto polêmico no país com o caso da brasileira Cláudia Sobral. Com a morte do marido, Cláudia veio para o Brasil. Em seguida, os Estados Unidos pediram a extradição dela. O STF entendeu que, ao fazer o juramento à bandeira americana, Cláudia perdeu a nacionalidade brasileira. É com muita tristeza que eu me deparo com essa situação e com muita estranheza ver o STF relativizando direitos humanos fundamentais, porque nacionalidade é direito do indivíduo. Não entendo que o Estado possa arbitrariamente retirar nacionalidade de ninguém em circunstância nenhuma. Nacionalidade originária nunca. Ser brasileiro nato é e tinha que ser uma garantia de direitos. É um vínculo que não se desfaz pelo fato de adquirir outra nacionalidade. O sentimento de pertencer a uma pátria é algo único e que Marcela coloca em primeiro lugar. É uma cidadania? Mas é a segunda escolha. A minha primeira escolha é brasileira, eu nasci aqui, amo meu país, amo minha pátria e não trocaria esse país por lugar nenhum, pelo menos por enquanto. O
Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.